princípio do Folhas é a produção de um texto pedagógico, né, por professores da rede estadual, direcionado a alunos, e o aluno é o interlocutor desse texto, e ao mesmo tempo que é uma produção pedagógica, o Folhas, criar um Folhas, é um processo de formação continuada. Por quê? Porque o texto passa por um processo de produção colaborativa. Eu vou explicar para vocês o passo a passo daqui a pouquinho, mas o texto parte de um conteúdo pedagógico que o professor tenha domínio, que ele conheça, ou sobre o qual ele gostaria de produzir um texto, e esse texto, então, passa pela colaboração em 3 níveis diferentes na produção. Primeiro, na escola, né, com os seus pares, no colégio onde ele trabalha. Depois, no núcleo regional, nas regionais como o nosso estado é organizado, temos uma equipe disciplinar. Seria uma equipe de professores também da rede que prestam seus serviços no núcleo regional e que orientam os professores que na sala estão, né? Esses professores também orientam na produção e, então, num terceiro momento, o autor é orientado pelos técnicos do Departamento de Educação Básica. Então, todos os professores da rede. Então, esse texto é de um único autor, mas passa por 3 momentos nesse processo de colaboração e validação, para que ele possa ser publicado, então, em forma de texto, em PDF, em formato PDF, no nosso portal da educação, ou em forma de livro didático, conforme vocês vão ver daqui a pouquinho. Como acontece a produção desse texto? Inicialmente, o professor produz na escola, né, um texto e socializa, mostra, apresenta para professores da sua disciplina e das relações interdisciplinares. Esses professores vão opinar, vão ajudar na correção, na sugestão de outras atividades, na proposta de outras leituras, na correção conceitual, para que o texto possa seguir com o processo de validação. Em seguida, ele vai para o núcleo regional, que há pouco eu mencionei, passando também por esse processo, relação disciplinar e interdisciplinar, e depois na Secretaria de Educação, no Departamento de Educação Básica, né? Os últimos ajustes são feitos no texto, e então ele é publicado. O que quer dizer esse publicado? Ele é disponibilizado para todos os professores da rede, através do nosso portal, daqui a pouco eu vou passar o endereço para vocês aqui, onde ele pode ser consultado, baixado, o formato dele é PDF, ele pode ser utilizado, né? E ele pode ser complementado também de acordo com as necessidades, adaptado de acordo com as necessidades dos professores dos 399 municípios do Paraná. Validação do Folhas. Então, graças ao nosso portal, esse é o endereço do nosso portal, foi possível um acesso mais próximo com os nossos professores. Cada professor do Paraná tem direito a entrar nesse portal, fazer um cadastro, ter um e-mail, né, e poder usufruir e socializar as suas ideias, os seus materiais, utilizar os Folhas e outros projetos que nós temos também na Secretaria. O Folhas é um deles. Eu posso entrar no site, né, com o meu login, e eu vou consultar os Folhas, daqui a pouco eu mostro para vocês aqui, que tem a ver com o conteúdo, com o conhecimento que eu esteja trabalhando naquele momento na minha aula. O Folhas está associado com o nosso plano de cargos e salários. Então, conforme o professor produz um Folhas, ele tem uma pontuação que é somada, que é computada para seu avanço no plano de cargos e salários, né? Mas é um livro didático diferenciado. Pelo próprio formato dele, um formato que dialoga com o aluno, então foi um trabalho um pouquinho mais árduo. Inicialmente nós tínhamos uma produção pequena desse espaço de tempo para se produzir livros para as 12 disciplinas de tradição curricular, né? Então nós fizemos um processo de seleção de autores interessados na produção de um livro didático. Eu venho de uma cidade da região metropolitana de Curitiba que tem aproximadamente 15 mil habitantes. E eu
em dezembro de 2004, entrei na minha escola e olhei um cartaz na parede: seja autor do livro didático público do Paraná. Escreva, professor, participe. Eu olhei meio desconfiado naquilo, pensei, a gente já fica pensando, né, governo, então já fica pensando, o texto deve estar escrito, eles precisam da minha assinatura, né? Ou eu não vou poder interferir, ou não vou produzir, porque o formato já está definido. E, para minha surpresa, eu fui um dos selecionados. Na época eu trabalhava em sala de aula, e fui convidado a escrever o livro didático, né? Nós ficamos 6 meses produzindo esse livro, né? Escrevendo esses textos. Eu vou falar daqui a pouquinho para vocês sobre esse processo. E graças a esse livro, hoje eu fui convidado, atualmente, né, eu sou coordenador pedagógico do Departamento de Educação Básica, porque fui convidado a participar, a integrar a equipe do Departamento de Educação Básica, né? Então eu venho de uma cidade pequena e ganhei, graças ao livro, o professor estava falando agora há pouco de fama, né, projeção, talvez essa projeção, né, uma projeção intelectual. Contei para vocês um pouquinho da minha história, que foi a história aí de 62 docentes, 62 professores. Foram selecionados para as 12 disciplinas e eles foram responsáveis por produzir textos pedagógicos no formato folhas para publicação em formato de livro. Nós tivemos assessoramento de professores das universidades, cada disciplina teve um consultor. Não foi uma iniciativa que desprezou, desconsiderou a participação das universidades. E ele teve um momento também para que a sociedade pudesse opinar e conhecer o material antes da publicação. Produzimos individualmente em casa, enviávamos aos outros autores da mesma disciplina, para aquele processo de validação disciplinar, e posteriormente em encontros presenciais. Durante esses 6 meses nós tivemos muitos encontros presenciais, nós apresentávamos aos professores das outras disciplinas com as quais nós fazíamos relação interdisciplinar, para poder fazer a produção da relação interdisciplinar. Então foi um processo de 6 meses de formação continuada como produto do livro didático, além dos professores das universidades e os técnicos do departamento que também nos auxiliaram. Depois de finalizados, os folhos do LDP foram disponibilizados a análise crítica e sugestões na sociedade. Então ele ficou um período de 3 meses disponível para comentários. Esses comentários até hoje são disponíveis das versões preliminares do livro. Desde 2009, o livro todo passa por uma revisão e uma ampliação. E nós estamos acrescentando algumas inovações a essa versão, que vai ser entregue este ano. Quais são elas? Um glossário, um índice remissivo e também o manual do professor. Esse material vai acompanhar o livro nessa 3ª edição. Todos os livros didáticos estão disponíveis também no portal. Então, esse material você pode acessar de qualquer lugar do mundo.